O Câmara Livre você já conhece, traça histórias, trajetórias de vida e os nossos recortes do nosso diálogo semanal é para proporcionar a você uma forma de avaliar o mundo ao seu redor a partir da experiência dos nossos convidados. Ieda Costa Fernandes da Silva, ela nasceu em São Paulo, ficou até quase a adolescência lá, depois nessas trajetórias das escolhas da vida foi para Campinas, veio para Bauru, depois foi para Ribeirão Preto, concluiu o curso de Direito que tinha iniciado na Instituição Toledo de Ensino em Bauru e aqui constrói a sua trajetória sempre com militância e engajamento direto na Ordem dos Advogados do Brasil e neste momento aqui da nossa gravação, só como um marco temporal, acaba de ser eleita a primeira conselheira estadual da subseção de Bauru, dentro do Conselho Estadual da OAB, em 90 anos, o que é algo quase surreal em relação a um segmento que tem 51% dos 400 mil profissionais da operação do direito, mulheres inscritas no estado de São Paulo. É disso que a gente vai conversar também. Obrigado. Olá, é um prazer estar aqui, Nelson, e realmente uma oportunidade única, né? É um marco histórico, nós termos aí a primeira presidente da seccional da OAB São Paulo, mulher, e também a primeira conselheira estadual mulher por Bauru. Então, é um momento histórico para a OAB e é um prazer estar aqui para poder compartilhar esse momento. Vou fazer alguns recortes com a senhora antes. Dessa vida paulistana aqui na origem, a gente sempre faz uma retrospectiva, mas no seguinte sentido. Qual a memória afetiva de infância de qualquer estágio que por alguma razão lhe é cara deste período da infância ou da adolescência? Lógico, aqui está falando do nascimento, dos primeiros passos, desenvolvimento da personalidade. A memória afetiva de infância da senhora sempre que tenta olhar para esse retrato de tempo? É a memória feminina, né? É sempre uma memória que me leva à minha bisavó, à minha avó, à minha mãe, que foram mulheres guerreiras, batalhadoras, numa época em que a mulher era superveniente, né? Ela não tinha, na verdade, espaço, né? Nenhum. E elas foram mulheres que sempre galgaram isso através do seu trabalho. Então, eu cresci nesse meio familiar, assistindo essas mulheres. Então, a minha formação, ela tem muita ligação com esse passado histórico e familiar. De uma história de uma família tão matriarcal, com todas essas gerações postas, inclusive a partir da próxima geração, por exemplo, da filha, desse retrato da senhora. Por outro lado, eu vou voltar para a origem da nossa apresentação aqui. Causa estranheza falar que com 90 anos de OAB, São Paulo, no coração do país, a gente tenha uma representante conselheira agora posta aqui no nosso bate-papo. Eu acho que isso vem do perfil mesmo da nossa entidade de classe, né? Muito conservadorista, machista. Então, nós somente agora, em dezembro de 2020, nós tivemos a votação da paridade pelo Conselho Federal. Então, atualmente, obrigatoriamente, nós temos que ter um conselho federal e estadual formado por 50% de advogadas e 50% de advogados. Antes isso não existia. Então, a representatividade feminina na OAB era mínima. Nós tínhamos que galgar muito, lutar muito para termos postos de gestão. Então, agora, essa história mudou. Então, todo o engajamento que foi feito nessa campanha foi nesse sentido, de nós galgarmos representatividade, não somente de mulheres, mas de diversidade. Então, hoje, através da eleição dessa nova chapa, que agora assume a gestão em janeiro, nós teremos lá 50% de mulheres advogadas, nós teremos 30% de negros e negras, nós teremos uma conselheira estadual trans. Então, toda essa mudança, essa oxigenação era necessária. O meu engajamento na campanha se deu por esse motivo. Além desses fatores, talvez um paradoxo da instituição
que é responsável por bandeiras de prerrogativas em todas as suas extensões, ter formas, por exemplo, que a senhora comentava conosco, de, no seu topo de hierarquia aristocrática até, escolher conselheiros com formatos que não têm nenhuma relação com esses níveis de representação e de atuações. Exatamente, né? A nossa campanha foi para trazer a OAB para o século XXI, porque até então nós tínhamos uma OAB retrógrada, que não refletia o que acontece na sociedade, né? Então, nós temos uma eleição para o Conselho que é indireta. O Conselho Federal é formado por conselheiros eleitos por seus pares estaduais. E não existe a eleição direta por conselho, que é inconcebível. Né? Uma entidade que se diz democrática, que tem como dever a defesa intransigente do Estado Democrático de Direito, não se pode conceber eleições indiretas. E essa é uma luta que será travada pela nova gestão. Com 30 anos de profissão, de militância, de engajamento ligado à advocacia, que tal a senhora tentar responder agora, e não lá na escolha do curso de Direito, por que Direito? Pois na época, era o que mais me chamava atenção por conta da dialética, exatamente isso. A possibilidade de você ter voz e dar voz àqueles que não têm essa prerrogativa, que muitas vezes não sabem quais são os seus direitos, né? Então, sempre foi um engajamento político, eu acho, né? Sempre a vontade de fazer uma diferença de forma mais efetiva, desde sempre. Então, o direito me possibilitava isso. E estar na Ordem dos Advogados do Brasil possibilita ainda mais. Porque quando você fala em nome de uma entidade do porte da Ordem dos Advogados, em São Paulo você tem a voz de 400 mil inscritos. Então, não é um advogado que fala, né? São 400 mil. Então, essa perspectiva é essencial para que a gente proceda aí e promova mudanças. Então, eu acho que no começo era isso e hoje continua sendo essa luta. De um lado, conservadora e machista nessa questão da sua própria trajetória, a instituição que tem 90 anos tem, pelo menos no período da redemocratização, se a gente considerar pelo menos os últimos 20 e poucos anos, com aquela que deixou, pelo menos a percepção aqui de fora, de empoderar bandeiras do ponto de vista da participação social em vários setores, inclusive do movimento democrático brasileiro, para, nas últimas gestões, em nível nacional e local, ter críticas, por exemplo, aqui de fora, que de certa forma adotou muito uma aproximação político-partidária para alguns, mas de outro abriu mão dessas relações que marcavam a OAB. A OAB estava presente em tudo. Se você falava direito do consumidor, se você estava falando de questão de influências, de destemperos dos sistemas de pesos e contrapesos dos poderes, de questão de combate à corrupção. A senhora tem essa mesma sensação? Como isso é visto por dentro? Nós temos exatamente essa mesma sensação, né? É outra bandeira que a campanha levantou, né? A nossa chapa pretende trazer de volta o protagonismo da OAB, porque o que nós sentimos nas últimas gestões foi exatamente isso, né? A ausência da OAB na comunidade. Nós temos o dever de cidadania. Então, durante a época, por exemplo, em que eu fui vice-presidente da OAB aqui em Bauru, 2007, 2009, nós tivemos uma OAB que, como você disse, estava sempre presente na comunidade, né? Nós sempre dávamos o suporte através das comissões ao direito do consumidor, aos direitos humanos, ao direito da mulher, né? As políticas públicas da mulher, e isso foi se perdendo nos últimos anos. E nessa última gestão, realmente nós sentimos esse distanciamento. Um pouco também pela pandemia, mas é justamente nessa hora em que a OAB deveria se fazer mais presente. A questão político-partidária também que envolveu o Conselho Federal foi bastante
ruim para a advocacia. A OAB ela tem um caráter institucional muito forte para defender os direitos humanos, a cidadania, o Estado Democrático de Direito, mas apartidariamente, né? E não vinculada à política partidária. Então, pelo menos enquanto gestores, nós não podemos ter esse vínculo, nós temos que ter independência. E é essa a noção e o intuito que a nossa presidente eleita, Patrícia Vanzolini, está trazendo. Um recorte entre tantos aqui no Câmara Livre do nosso registro, embora a senhora tenha boa parte, inclusive agora, com os pés profissionais no direito empresarial e de família, a senhora tem duas experiências interessantes aqui. A gente está falando da emissora pública, né, que tem essa missão de acompanhar o serviço público o tempo todo, que foi procuradora do município em um determinado período e também secretária dos negócios jurídicos da cidade de Jaú. Agora, estando aqui desses recortes profissionais, a senhora tem a sensação de que o poder público anda como? A máquina pública na cabeça da senhora com todo esse sistema que precisa dar respostas para inúmeras demandas públicas? Eu tenho a impressão que nós estamos sendo chamados a nível nacional a rever vários conceitos, né? Isso é uma evolução. E a OAB vai ter que acompanhar isso também. Então, o que nós temos em termos de política tem que ser mudado, né? Nós temos que evoluir e eu acho que tem sido um aprendizado. Tudo que eu vi durante o período que eu estive na administração pública foi alguns entraves que dificultam bastante que se façam melhores políticas públicas. Ao mesmo tempo, esses entraves, eles auxiliam a que não haja tanta corrupção. Então, eu acho que o desafio é juntar essas duas coisas, né? Possibilitar que nós façamos uma política voltada efetivamente para o bem público, de forma com lisura administrativa, e que diante disso os entraves sejam mais afrouxados, né? Então, é um grande desafio e nós estamos aprendendo. É duro e está sendo um aprendizado difícil, mas eu tenho esperança de que nós vamos alcançar aí um trabalho mais unificado. A senhora já está ao mesmo tempo no nosso bate-papo conversando com a gente sobre o que espera da Patrícia Vanzolini como a primeira mulher, a questão do registro histórico aqui demarcado de tempo do ponto de vista desse papel da instituição OAB a partir de São Paulo. As comissões temáticas estão lá, as comissões de direitos humanos, do direito das mulheres, da violência. Nós temos somente para o recorte nessa área também uma certa evolução institucional, diria, do Estado, com timidez ou não, com departamentos de anexos relacionados à violência feminina, por exemplo, encaminhamentos com as delegacias de mulher, apesar de todas as dificuldades. A OAB também terá, ou este é o desafio, missões específicas em relação a esta propulsão natural, até pela força, infelizmente, das demandas nessas áreas de violência feminina, por exemplo, aqui fora, e pela sua própria proporção de mulheres internas? Sim, esse é um desafio e um compromisso, né? Então, o que nós pretendemos é melhorar e intensificar a ação das comissões nessas áreas. Então, hoje nós temos a Comissão de Direitos Humanos estadual muito atuante. É a maior comissão e ela efetivamente fez um trabalho de peso durante toda essa gestão. Tem que ser reconhecido. Então, o que nós pretendemos? Que ela ainda se intensifique, né? Isso é essencial.
A Comissão da Mulher Advogada também terá uma atuação diferenciada. Uma das propostas é a criação de um plantão de advogados na DDM, na Delegacia de Defesa da Mulher. Essa é uma bandeira que nós defendemos há muitos anos. Quando eu fui coordenadora... Interna, fisicamente. Fisicamente, porque o que acontece? A mulher vítima de violência chega na Delegacia de Defesa da Mulher muito fragilizada. Geralmente o seu agressor também é conduzido no mesmo ato e, infelizmente, o agressor geralmente chega acompanhado de um defensor. A mulher, parte mais frágil, ela está ali sem ninguém. Então, algumas delegacias de defesa da mulher aqui do interior desenvolveram um acolhimento. Então, antes da mulher ser levada ao depoimento, ela é acolhida por uma psicóloga, por uma assistente social, para depois poder fazer o seu depoimento. Mas isso é raro. E, na verdade, a Defensoria Pública tenta fazer esse auxílio, mas não consegue. Então, nós entendemos que a OAB tem por obrigação fazer esse auxílio. E, claro, esse profissional tem que ser remunerado. Então, a proposta é fazer um vínculo, um gerenciamento para que a Defensoria Pública ou a Procuradoria Pública faça essa remuneração para que exista esse plantão, de forma que a mulher, ao chegar na DDM, ela seja acolhida também com o auxílio jurídico. Além de ser tímido desses serviços, acaba de ter uma audiência específica aqui que discutiu com mulheres o eventual avanço ou as dificuldades nesse setor e precisamos compartilhar que, do ponto de vista prático das relações do dia a dia, apesar, por exemplo, do trabalho da OAB por elas, você tem horários comerciais de segunda a sexta, como se as agressões e essas demandas não chegassem no pós-18 horas e nos finais de semana, onde não tem nenhum acolhimento. E é exatamente isso. E geralmente é o que acontece, né? Porque hoje... Um contrassenso aí prático. É inviável. E a luta para que isso se modifique é muito grande. Nós tínhamos a DDM antes exatamente com esse horário que não se adequava ao que acontecia. E a mulher chegava e era acolhida no plantão policial. Né? E sem, muitas vezes, nenhuma mulher, uma investigadora que pudesse acolhê-la, era acolhida por homens. E isso é muito prejudicial. Então, há que se mudar essa estrutura. E somente com uma atuação realmente forte, focada, direcionada, é que nós podemos ter essa evolução. E é o que nós pretendemos fazer. Como a dialética que atraiu a IEDA no direito lida, por exemplo, com a sua questão mais forte aqui, visível, da questão do engajamento racial, da inclusão, da discriminação, quando você trata do direito da família, onde absurdamente o número de demandas são de homens que ou são opressores ou usam a questão patrimonial, inclusive, para oprimir mulheres, fora as outras questões que a gente está discutindo, de guarda de filhos, de patrimônio, de violência. Eu sou, assim, um pouco psicóloga, Nelson. Então, obrigatoriamente, o advogado que milita na área de família, ele tem que ter um perfil psicólogo, porque as questões são muito fortes, né? E, geralmente, o que acontece, eu consigo, no mais das vezes, raramente, eu não consigo uma conciliação, ou seja, ainda que se faça o desvinculamento, o desenlace, né, mas que ele seja feito com respeito, com harmonia e com o reconhecimento. Sempre que possível, pelo menos. Sempre que possível. Muitas vezes nós temos que realmente chegar à compulsão. Então, nós temos que ter uma sentença judicial que determine, por exemplo, que um pai deve prover os alimentos do filho, o que é totalmente absurdo, mas chegamos a isso. Como advogada, eu tento sempre fazer a conscientização, né?
Quando ela não é possível, realmente nós levamos então a situação para que ela seja definida pelo judiciário e de forma contundente. O judiciário evoluiu bastante, há que se reconhecer, a duras penas, mas hoje nós temos um judiciário que atua de forma a proteger a mulher, a criança, né, dentro do relacionamento familiar e também acolher esse homem, porque nós estamos diante de um agressor que realmente tem um passado e esse passado ele tem que ser contemplado, né? Ninguém é agressor gratuitamente, né? Em raras exceções isso é uma doença, na maioria das vezes é comportamental, vem da família, vem da criação que ele teve. Então, esse agressor, ele também tem que ser acolhido, ele também tem que ser tratado. Essa visão é uma visão que harmoniza as partes e que a tendência no futuro é haver uma diminuição dessa agressão. Hoje, ela tem que ser compulsória, né? Graças à Lei Maria da Penha, nós temos aí agora a oportunidade da mulher fazer valer a sua voz, o que antes não existia. Então, tantos anos após a edição da lei, nós ainda estamos evoluindo lentamente, mas estamos evoluindo. Estamos falando de alguns tijolos de evoluções quase darwinistas emocionais aqui da participação do que seria natural numa casa pública legislativa, de TV pública legislativa. No momento que a gente está gravando, tem um episódio de um deputado afastado na Assembleia, porque as câmeras, felizmente, no sentido prático da punição, o flagraram apalpando uma deputada mulher expulsa do partido. O que é, nas relações dos escritórios e profissionais do dia a dia, algo que acontece com frequência e que a gente tem que ter, no mínimo, o bom senso de mencionar. Aí tem a OAB com uma demarcação de tempo, tem um empoderamento cíclico da história aqui de poder fazer um divisor de águas. A senhora tem ideia de que este cenário, para a dona Ieda, para a Patrícia Vanzolini, vai muito além da questão do simbolismo, de ter alcançado esse patamar? Vocês podem reescrever um outro nível de encaminhamento agora. É esse o sonho, né? Esse é o sonho. Fazer realmente a diferença, né? O momento é histórico, é muito simbólico, mas terá que ser, e eu tenho certeza que será efetivado. Nós não viemos apenas para propor, nós viemos para trabalhar. Nós temos 3 anos pela frente e nesses 3 anos eu tenho certeza que a Patrícia, o Leonardo, que é o vice-presidente, toda a diretoria, todo o conselho fará a gestão desses valores, né? Inclusive já fomos convocados por eles para isso, né? Então tivemos aí uma reunião virtual, onde nós fomos, olha, peguem o caderninho das propostas, estudem, porque nós vamos efetivar cada uma delas, né? Vamos trabalhar para que isso seja efetivado. Eu vou usar as duas expressões mais, talvez sólidas que a senhora citou, inclusão e diversidade. Então tem um caminho na questão racial aqui também, igualmente em descompassos, que daria um outro programa específico, por várias razões. Também no caminho para poder começar a reescrever de novo. Foi até muito interessante, né? Porque nós agora temos as cotas, né? Então 30% do conselho tem que ser de negros. E isso foi muito importante, foi um dos motivos também para que eu me agregasse à campanha, né? Exatamente para que a gente possa refletir isso na nossa sociedade. Como é que a ordem não reflete isso, né? Então, nas eleições passadas, e eu participei de todas nos últimos anos, nós vimos homens brancos sendo empoderados. E nessas eu fiquei muito contente de ver quantos homens negros advogados, quantas mulheres negras advogadas, com competência, com cabedal, com mulheres negras e homens negros com mestrado, doutorado. Não digo que isso seja essencial, né? Porque essencial
na OAB ser advogado, é militar na advocacia, mas não eram reconhecidos. Então, hoje nós temos aí, eles aparecem, né? Eles existem. Esse reconhecimento, né? Esse resgate que a sociedade está tentando fazer é essencial e tem que ser feito na Ordem dos Advogados também, né? Nós temos na Ordem um racismo que nós chamamos de estrutural. E eu acho que é um grande passo para que a gente comece a fazer esse resgate. As cotas hoje são uma obrigação. Eu tenho um sonho de que elas não serão mais necessárias daqui a alguns anos. Que essa transição se faça realmente e que o reconhecimento venha naturalmente e não mais por uma obrigação legal. A senhora me contou aqui que no registro de batismo do direito civil à época traz uma outra questão que a incomoda naturalmente, por uma questão de posicionamento, inclusive. A senhora não tem o centine da mãe. É verdade. Eu falo assim que... Não, Deise, né? É isso? Deusi. Deusi, desculpa. Deusi. Eu digo que a minha luta como feminista começou muito cedo. Eu me casei aos 17 anos, muito jovem, e eu queria manter o meu nome da família materna, que é o Centini. Mas não existia, foi antes de 1977, não existia a lei ainda em que você pode escolher o nome que você quer conservar no casamento. Então eu cheguei no cartório pronta para que eu ia continuar com o meu nome. E aí me defrontei com o cartorário falando, não pode. Falei, mas eu quero. Não, mas não pode, a senhora tem que agregar o nome do marido. E aí eu falei, não, mas então eu quero chamar Ieda Centini Costa Fernandes da Silva. Todos os nomes. Não pode. Mas suprimiram. Suprimiram e eu fiquei apenas com o nome paterno. Né? E na época do meu casamento, meu pai inclusive já era morto, minha mãe era divorciada há muitos anos. Eu herdei todos os nomes masculinos, né? Então, Costa do meu pai, Fernandes da Silva do meu ex-marido. E isso sempre me incomodou. Eu sempre quis fazer esse resgate da família da minha mãe, né? Porque a linhagem é essa, minha. Mas, no entanto, eu me divorciei após 29 anos, eu já era advogada há muitos anos, meus filhos têm o nome somente do meu marido, então, se eu retornasse ao meu nome de solteira, eu perderia essa história, né, de nome. Então, conservei o nome de casada, mas sempre que eu posso, eu tento resgatar o Centini, né? Vou fazer um recorte aqui que me veio à cabeça de uma leitura de várias questões relacionadas à nossa identidade como construção de matriz folclórica e de conteúdo como gente, como povo. E eu cheguei a um determinado ponto de um antropólogo, sociólogo, que falava do paradoxo de que nós temos na formação da força que a senhora tem da origem matriarcal, que é visível aqui conversando, de todas as gerações olhando para a história nossa, de que apesar de ser contraditório, a rejeição social, todas as questões da miscigenação, do sincretismo a que foram submetidos os negros, das senzalas, dos cafus, dos portugueses que geraram os párias e acabaram com as aldeias, da mistura do negro com o índio depois afastados como um movimento de sobrevivência, foi desta dureza, desses sofrimentos e dessas agruras que a gente desenvolveu as nossas melhores capacidades na dança, na música, na literatura, na questão filosófica. É um grande balaio de paradoxo, mas é o que nos trouxe aqui para mostrar, por exemplo, até o que está escrito nos traços da senhora. Como é que a senhora vê isso? Eu vejo agora como a possibilidade de um resgate, né? Eu noto que nós estamos nesse caminho, né? Estamos nos resgatando a história. A minha neta, por exemplo, na escola agora eles já não falam mais que o Brasil foi descoberto, mas o Brasil foi invadido, né? Então esse resgate é importante, né?
olha, vamos pôr as coisas nos pratos limpos, né? Vamos olhar de fato para o que aconteceu. Vamos reconhecer o que foi feito no nosso país, né? E vamos resgatar isso, vamos reconhecer, ressignificar, né? Então, eu defendo as cotas exatamente por causa disso. Porque se nós não fizermos isso, nós não vamos conseguir resgatar a história. Nós não vamos fazer as pazes com a história, né? Essa é uma filosofia que tem sido veiculada através do movimento das constelações familiares, que estão agora também sendo vistas e incorporadas ao judiciário, né? Nós temos agora o movimento de constelação sistêmica, que traz toda essa história, todo esse resgate, todo esse reconhecimento. E dentro disso, vem os movimentos para que isso se modifique, né? A história vai se modificar, os nossos livros de história vão ser modificados. Nós vamos conseguir resgatar a história do negro com a importância que você disse para a formação do povo que nós somos hoje. É a nossa própria identidade, né? Está escrita em relação exatamente. a isso. Por outro lado, alguns extremismos incomodam a senhora ou não nesse momento, enfim, da história política local, onde vemos grupos aqui e acolá, mais à direita, estou fazendo de propósito com essa mão, ou mais à esquerda, discutindo fora de algum propósito, algumas questões inclusive duras de não reconhecer a diversidade. Se você falar de uma mulher trans no Conselho da OAB para alguns segmentos, a gente ouve algumas coisas que não deveriam ser ditas, né? Para ser aqui ameno na expressão. Eu acho que eu vi como benéfico no final das contas, sabe? Porque assim, o que nós tínhamos antes eram máscaras. Na verdade, sempre existiu o racismo, sempre existiu o preconceito, sempre houve a homofobia, só que ela era encoberta atrás de uma máscara, de um verniz. Eu me surpreendi muito há alguns anos quando as máscaras começaram a cair. E eu comecei a ouvir de pessoas coisas inimagináveis, não é? Então, a partir do momento em que você ouve, por exemplo, de pessoas que dizem: nossa, o aeroporto está lotado de pessoas, parece uma rodoviária, porque os mais pobres começaram a ter acesso a viagens e, infelizmente, os mais pobres geralmente são os negros, a grande maioria são os pardos. Quando eu ouvi em 2013 ou 14, nós estávamos fazendo na OAB, através da Comissão de Direitos Humanos, em união com a Unesp, a Semana de Direitos Humanos. Trouxemos para cá a caravana da Anistia. O professor Clodoaldo, de Sociologia, da Unesp, fez uma pesquisa e levou isso para o trabalho que nós fizemos em conjunto. E, na época, eu perguntei para ele qual foi o resultado da pesquisa, qual foi o maior preconceito. E eu esperava que o maior preconceito fosse o racial. E, naquela época, em 2013, ele disse: o maior preconceito é o social. E aquilo me surpreendeu. Poucos anos depois, eu vi que realmente o maior preconceito é o social. Ele está atrelado ao racial por conta dessa miscigenação, que muitos não reconhecem. Não somos uma sociedade de brancos, né? Então, para mim é muito doído vivenciar isso. Eu estou melhorando, mas eu passei uma fase muito triste, muito depressiva, porque é triste você constatar que seus pares, seus amigos são preconceituosos e você fazia parte disso, né? Eu sou mulher, eu sou negra e eles são meus amigos, mas de repente você vê posicionamentos que
você olha e fala, pera, eu não conheço essa pessoa, né? Então, as máscaras caíram. Hoje, graças a Deus, nós podemos saber quem são as pessoas, o que elas pensam. E aí, então, nós temos a possibilidade de fazer as mutações, de intervir, né? Porque enquanto está tudo escondido, enquanto a luz não se faz, você não consegue fazer a dialética, você não consegue modificar. Somente a partir dessa amostragem, somente a partir do momento em que as máscaras caem e as pessoas se mostram como elas são, é que você consegue trazer o debate. E do debate, com certeza, saem boas coisas. Então, a evolução depende disso. Então, eu acho que, na verdade, o que antes para nós, para mim, pessoalmente, me pareceu algo muito triste, foi o começo da evolução. Então, eu acho que nós vamos caminhar para evoluir. As pessoas devem melhorar. É para isso que nós estamos aqui. Então, esse trabalho é um trabalho que Patrícia Vanzolini, toda a nossa equipe está disposta a fazer, né? Enfrentar isso, trazer essas mulheres, trazer os negros, trazer essa conselheira trans, já é um motivo, já é uma demonstração, já é dizer, olha, estamos aqui para isso, estamos aqui para preservar o bom, mas principalmente para trazer as modificações, para trazer a diversidade e para unir a classe. Esse é, assim, o mandamento principal dessa nova gestão, unir a advocacia, né? Deixar para trás aquilo que nos diferencia, aquilo que nos separa, para trazer aquilo que nos une, que é a advocacia, o amor a essa profissão, que é uma linda profissão, que tem muito a oferecer, que tem muito trabalho para fazer. Então, esse é o objetivo. Como o Câmara Livre é um recorte, né? E todo recorte pode formar uma grande coxa, bonita ou não, mas no mínimo colorida, da vida dos convidados, eu preciso fazer um mais holístico, talvez, de cunho mais emocional com a senhora. Mas, de fato, onde a senhora se vê em Delcy? Eu me vejo muito. Minha mãe é uma guerreira, né? Minha mãe é uma mulher que começou a vida como faxineira e profissionalmente ascendeu a investigadora de polícia do estado de São Paulo. Se aposentou como funcionária pública, trabalhou muito. E hoje, com 83 anos, ela ainda trabalha, né? Ela é a nossa mentora, é a nossa acolhida, é o coração da nossa família. Então, é a mulher que faz o almoço para nós todos os dias ainda, nos chama para o seu colo. Então, eu me vejo muito nela. Tudo que eu sou, eu devo à minha mãe. A minha mãe foi meu norte, minha estrutura, né? É a guerreira que eu hoje sou, né? Então, eu me vejo nela totalmente e espero honrá-la, né? É isso que eu espero. Dona Ieda Costa Fernandes da Silva Sentini, muito obrigado por ter vindo conversar com a gente aqui no Câmara Livre, nesse recorte de experiências de vida. Sorte, luz, energia e espiritualidade na missão que a senhora prossegue nessa missão como conselheira estadual da OAB, a partir da subseção de Bauru. E se eu não deixei a senhora falar alguma questão, por favor, fique à vontade. Imagina, gratidão é a palavra que eu tenho. Eu tenho muita gratidão por estar podendo participar desse momento histórico. Agradeço a oportunidade de estar dividindo isso, compartilhando, é muito importante, né? Que as pessoas saibam o que está acontecendo, que eu possa levar essa mensagem e que eu também possa levar aos advogados de Bauru e região, a quem eu vou representar no conselho, essa abertura para que nós possamos trabalhar juntos, porque o sonho é muito bonito, mas precisa de muitas mãos, precisa de muitas mentes e de muita sabedoria para ser concretizado. Então, é isso que eu espero e agradeço mais uma vez.
Muito obrigado a você que nos acompanhou aqui no nosso Recorte no Câmara Livre com Ieda Costa Fernandes da Silva para manter a trajetória e homenagem Centini. Nós fazemos recortes de vida e que essa relação desse bate-papo, talvez simbolizados em inclusão e diversidade, estejam próximos de você no dia a dia. E se não estiver, por favor, siga, vamos à luta. Até o nosso próximo encontro.